Olá, o objetivo desse vídeo é comentar a política econômica do período que vai de 1964 a 67, ou seja, o período do PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo. A referência bibliográfica escolhida é o 9º capítulo da Ordem do Progresso, que foi redigido por André Lara Rezende. Vou começar falando de alguns fatores de ordem conjuntural, para depois comentar o plano em si. Bem, primeiro nós sabemos, desde os governos anteriores, que existia um clamor de setores das classes médias urbanas por liberalização cambial. Essa liberalização não ocorreu durante o governo Jânio Quadros, que era depositário dessa promessa eleitoral. Também não ocorreria durante o governo João Goulart. Novamente estava na mão aqui da junta militar a expectativa de liberalização cambial ainda não consumada. Por outro lado, nós sabemos que a escassez cambial é estrutural, ela é duradoura, ela já acomete os governos anteriores e vai continuar ocorrendo neste momento posterior a 64. Bem, e temos também uma aceleração inflacionária preocupante. Neste caso já não é mais uma inflação de 20%, é uma inflação tangenciando 100%, ou seja, à beira de sair do controle e evoluir para um quadro hiperinflacionário. Por outro lado, esses dados essas questões que são conjunturais, não são de agora, já influenciavam o horizonte de escolha dos governos anteriores, mas há algo novo. O golpe militar foi apoiado pelos Estados Unidos. A documentação que se revelou posteriormente revela isso claramente. Então não é de se estranhar que também tenha havido um relativo respiro, uma folga cambial no período imediatamente posterior ao golpe. Não faz sentido nenhum apoiar uma ruptura institucional num país periférico, como é o caso do Brasil, para depois ver esse país sofrer um colapso cambial. Então o fato de os Estados Unidos terem colaborado com o golpe significava alguma guarida também do ponto de vista cambial. Empréstimos, boa vontade no refinanciamento de empréstimos antigos, ou vinda de capitais autônomos. Então esta é a novidade conjuntural pós-golpe de 64. A inflação continua alta, o governo terá que dar uma resposta a ela cedo ou tarde, mas ele não tem a faca no pescoço de fazer isso no primeiro mês ou no primeiro semestre do governo. Ele tem a possibilidade de trabalhar essa mazela de uma maneira mais gradualista. Também ele vai ter que lidar com a questão tributária, que já estava na mesa desde o governo Juscelino Kubitschek, vai ser necessário lidar com ela, mas também terá algum tempo. Bem, então nós temos que a inflação, agora falando já de medidas pertinentes ao plano, a inflação ela está liberando 100%. E o governo almeja reduzi-la, mas ele não almejará reduzi-la a um só golpe. Ele adota uma política gradualista. Tá? E ele não vai também objetivar que essa inflação recue para algo como 4%, 2% ao ano. Ele quer que ela retorne para 20% ao ano. E ele vai conseguir fazer isso após algum tempo. Por outro lado, ele quer fazer com que o país possa ajustar sua institucionalidade a um novo tempo da industrialização, marcado tanto pela consumação de um parque industrial de bens duráveis, que estava na ordem do dia, mas também pela possibilidade de ir completando o tecido industrial. E para isso é necessário fazer uma série de ajustes, aumentar o nível de poupança estruturalmente, construir todo um arcabouço tributário que existia no Brasil, ou seja, criar novos impostos, parecidos com o padrão de tributação existente nos países da OCDE. E o governo vai enfrentar essas questões, uma a uma. Primeiramente, o governo vai adotar uma política de redução do déficit público, porque o déficit público estava ali perto de 4% do PIB e vai cair para 1,1% do PIB.
E essa redução, ela conta tanto com uma reforma tributária que vai elevar a arrecadação, quanto com a chamada inflação corretiva. Aí está uma expressão muito associada ao PAEG, a inflação corretiva, ou seja, ao invés de conter o aumento dos preços administrados, os preços daquilo que as estatais cobravam, né, ou aquilo que estivesse sob o controle do governo, ao invés de conter esses preços, ele procurou deixar esses preços aumentarem para permitir a realidade tarifária, né, para que as empresas estatais não ficassem deficitárias, para que elas pudessem cobrar o preço que, né, tivesse associado à sua solvência. Então a chamada inflação corretiva, se bem que no primeiro momento alimenta a inflação, no segundo momento reduz o déficit público, o déficit das estatais, né, e permite que ali os preços se estabilizem num valor mais realista. Então a primeira questão para enfrentar o déficit público foi essa chamada inflação corretiva. Posteriormente a ela veio uma reforma tributária ampla, que vai criar um arcabouço muito parecido com aquele até hoje existente. Por exemplo, para a União vão ser criados o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, é uma novidade, porque quem iria cobrar imposto de produtos industrializados na República Velha, né, onde a manufatura ainda era muito escassa, mas nesse momento já não é mais. Então faz sentido o imposto para a produção industrializada. O imposto de renda, né, que vai ser finalmente cobrado, o imposto territorial rural, os impostos únicos, como por exemplo imposto sobre cigarros, né, imposto sobre o comércio exterior. Na verdade, o imposto sobre o comércio exterior era o que já existia, aquilo que alimentava as arcas do Estado desde muito tempo. Então vão deixar esse pacote para a União: IPI, IR, ITR, impostos únicos, impostos sobre o comércio exterior. Para os estados vão criar o imposto de circulação de mercadorias. Para os municípios vão destinar o IPTU, que também já é um imposto que tem uma aplicação ancestral no Brasil, desde a colônia já tinha um imposto chamado décima urbana, que era parecido com o IPTU, e vão deixar isso na alçada dos municípios e criar um imposto de serviços, o ISS. E vão organizar os fundos parafiscais. Na verdade, primeiro vão organizar os fundos de transferência intragovernamental, o fundo de participação dos estados e dos municípios, com critérios de transferência baseados em área geográfica, população e o inverso da renda per capita, permitindo que, por exemplo, os recursos fluam mais para os municípios mais pobres, nas regiões mais pobres do país, certo? E com critérios que também atentam à população. Adota-se também uma postura centralista na definição das alíquotas estaduais para evitar a guerra fiscal. Isso durante a ditadura, né? Claro que depois da ditadura esse arcabouço vai ser usado para muita disputa entre estados, o que se denomina guerra fiscal. Inclusive, isso é hoje um tema, porque também se discute uma reforma tributária atualmente. Então, paralelamente a esses impostos, vão criar os fundos parafiscais. Quais são os fundos parafiscais? Principalmente o FGTS. O FGTS é criado por quê? Porque existia a chamada estabilidade do emprego. Essa estabilidade do emprego, depois de 10 anos de casa, o trabalhador, para ser demitido, tinha que receber para ser demitido era extremamente oneroso para a empresa. Então, em resposta a isso, se determina que o trabalhador vai ter depositado numa conta 8% do seu salário bruto mensalmente. 8% mensalmente, que vai ser mais ou menos um salário bruto por ano. Então ele vai ficar ali com esse salário depositado, anualmente. E se ele for demitido, que não seja por justa causa, ele vai ter direito a receber esse valor integralmente. E ele ainda vai receber uma multa, que o patrão vai ter que pagar. Essa multa é alta. Imagina, se fica ali um salário bruto por ano, se ele ficar 10 anos na casa, você vai ter que pagar 40% de multa e mais 10% para o próprio fundo, ou seja, 50% de multa. 50% de multa vão ser equivalente a 5 salários no momento da rescisão. Tudo bem, mas antes, na lei que determinava a estabilidade do emprego, era 1 salário por ano trabalhado. Então você teria que pagar 10 salários para ele para demiti-lo. Então você estava aliviando, em relação ao status quo ex ante,
as condições de demissão. Ao invés de pagar 10, você pagava 5. Porém, te obrigava a ir depositando, né, um valor paralelo, 8%, anualmente, que fazia com que o trabalhador também no fim saísse ganhando, porque se ele saísse no 10º ano, ele ia ganhar os 10 anos que ele mesmo depositou, quer dizer, que o patrão foi depositando no fundo por conta do contrato, e depois ele ganharia mais 40% de multa, né? Então ele receberia 14 salários, e o fundo receberia mais um. Então as condições para o trabalhador foram vantajosas, no caso dessa comparação de quem ficou 10 anos na casa. Se, por exemplo, você ficar 5 anos na casa, então melhor ainda, porque antes você nem teria estabilidade e agora você vai estar sujeito a essas mesmas regras que eu mencionei. E esse fundo, ele é fantástico porque os recursos ficam ali depositados e com isso é possível estimular investimentos de longo prazo, como por exemplo a casa própria. Então virou um mecanismo de financiamento da casa própria. Da massa de recursos depositado no fundo, né, uma parcela vai sair para financiar a casa própria. Também vai existir a criação do PIS, Programa de Integração Social, que foi uma resposta muito torta, no meu entendimento, ao pleito dos sindicalistas por maior participação nos lucros. Né? O que acho que os sindicalistas tinham em mente é que os sindicatos e os patrões negociassem nos momentos de maior lucratividade o 14º, 15º salário, né? 13º, 4º, 5º, né? Para que o lucro fosse dividido com os trabalhadores. Mas a resposta foi a criação desse PIS, e esse PIS permite alimentar um fundo, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador. E com esse fundo, uma parcela expressiva dele vai ser depositada, vai ser emprestada ao BNDES. Ou seja, o BNDES vai se alimentar deste fundo de longo prazo, com uma taxa de juros muito, muito módica. Então isso vai resolver estruturalmente uma parte do nosso programa de poupança. Você vai criar poupança para financiamento habitacional e poupança para alimentar o banco de desenvolvimento, que vai conseguir captar juros baixos para emprestar, consequentemente, a juros baixos também. Agora, é preciso anotar o teor